Eles me chamam de doutora Sabrina Almeida agora. Quando os pacientes entram no meu consultório, vem uma mulher de 49 anos, com cabelos grisalhos que eu aprendi a aceitar como uma coroa de sobrevivência, não de idade. Meus olhos, dizem eles, transmitem uma calma profunda. O que eles não veem são os ecos do cômodo que não tinha luz, o eco que nunca se cala. Esta não é a história da doutora Almeida. Esta é a história da Sabrina, a menina que viveu no escuro. Minha madrasta, Valéria, o nome dela ainda sussurra na minha nuca, um fantasma de alfinetes e agulhas. Ela não batia, não. Isso deixaria marcas visíveis, e a perfeição da fachada era tudo para ela. O veneno dela era a humilhação calculada, a erosão lenta da alma. Era o sorriso de canto de lábio quando eu derrubava um copo, o suspiro exasperado quando meu vestido era demasiado jovem para uma criatura no corpo de uma moça. Ela me chamava de criatura, sabe? Como se eu não fosse totalmente humana. Meu pai, Roberto, aqui minha voz falha por um segundo. A decepção nele ainda é a ferida mais profunda. Ele era um fantasma que assombrava a própria casa. Um homem ausente, mesmo quando presente, enterrado no jornal ou no trabalho. A Valéria sussurrava em seu ouvido como uma serpente, e ele engolia cada palavra. Que eu era preguiçosa, ingrata, uma parasita. Ele via a casa impecável, a janta quente na mesa e achava que era a mão abençoada da Valéria. Ele nunca viu minhas mãos vermelhas da água sanitária, nunca notou as olheiras de quem estudava até às 3 da manhã com uma lanterna. Eu era a empregada fantasma, a sombra que mantinha a máquina doméstica funcionando. Minha adolescência foi um ciclo interminável de cinza, escola e depois o serviço. Chegava em casa e a lista de afazeres estava pregada na geladeira, com a letra cursiva perfeita da Valéria. Varrer, esfregar, lavar, passar, cozinhar. Estudar era um ato de rebeldia. Eu o fazia à noite, enrolada sob os lençóis, o suor escorrendo pela minha têmpora enquanto a lanterna fraca iluminava as páginas dos meus livros. Era minha única fuga. Aos 17 anos, devorava romances de princesas e príncipes encantados. Era uma fantasia doce e patética. Eu sei, mas era o único alimento para um coração que estava sendo sistematicamente esvaziado. E então, havia o quarto. Não era um quarto de castigo, era um quarto de reflexão. A Valéria tinha um prazer quase sensual em me levar até lá. Vai refletir sobre a sua insubordinação, Sabrina. A palavra era sempre essa, insubordinação. Como se eu fosse um soldado em uma guerra que não entendia. A porta era de uma madeira pesada e o rangido dela ao se fechar era o som do meu mundo acabando. Lá dentro, a escuridão era absoluta. Não era como a noite, que tem a lua, as estrelas, os faróis dos carros. Era um preto aveludado e opressivo, tão espesso que você sentia que podia tocá-lo. O ar era parado, cheirava poeira antiga e mofo. Não havia janelas, não havia som. Apenas o bater do meu coração acelerado e o som da minha própria respiração que começava a ficar ofegante. Eu me encolhia no canto mais distante da porta, tentando me fazer pequena, invisível.
minhas pernas puxadas contra o peito, os braços em volta delas. A humilhação não vinha de um grito ou de um tapa, vinha daquela anulação total. Ela apagava a minha existência com a mesma facilidade com que apagava a luz do corredor. Naquele escuro, eu não era ninguém. Eu era um zero, um vazio. E o pior era que, depois de algumas horas, uma parte de mim começava a acreditar que ela tinha razão, que eu realmente não passava daquilo. Mas as sementes podem germinar até nas pedras. Consegui uma vaga na faculdade de psicologia. Foi meu grito de guerra silencioso. E foi lá que eu encontrei o Felipe. Felipe era luz. Tinha o cabelo castanho desalinhado, sempre caindo sobre os olhos. E esses olhos... Deus, esses olhos cor de mel que brilhavam com uma intensidade quase dolorosa quando ele falava sobre fotografar o mundo, sobre capturar almas através das lentes. Ele era um sonhador, como eu, mas seus sonhos tinham raízes na terra. Eles eram possíveis. Nos primeiros meses, foi uma coreografia de olhares roubados, sorrisos tímidos trocados entre as estantes da biblioteca. Até que um dia ele se aproximou. "É para você", disse, empurrando um livro de poesias de Drummond para mim. "Acho que você vai entender." Nossos dedos se tocaram. Foi um choque. Não um choque de eletricidade estática, mas um choque de vida. Como se uma parte de mim, adormecida e entorpecida, tivesse sido brutalmente acordada. O amor com Felipe foi uma descoberta clandestina. Um território proibido que mapeamos com as mãos trêmulas e os corações acelerados. Nossos encontros eram roubados. Uma sala de aula vazia depois do horário. O banco de madeira sob a grande figueira no jardim botânico. Ou o interior do carro velho dele, estacionado em um mirante esquecido. Foi com ele que descobri que um toque podia ser gentil. Podia ser uma pergunta e não uma exigência. Foi com ele que descobri que meu corpo não era apenas um instrumento para carregar baldes de água ou esfregar pisos. Era um mapa de sensações. Lembro da primeira vez que ele beijou a base do meu pescoço. Eu estremeci não de medo, mas de um reconhecimento profundo. Ah, então é para isso que isso serve. Pro prazer. O quarto do Felipe era o oposto absoluto do meu, do quarto. Era pequeno, caótico e cheio de vida. Livros empilhados no chão, rolos de filmes sobre a escrivaninha, uma manta xadrez velha jogada sobre a cama. E o cheiro era de café, de tinta de revelação. E dele, sempre dele. Um cheiro de segurança. A primeira vez que ele me levou para lá, meu coração batia como um pássaro aterrorizado contra uma gaiola. Não de medo dele, mas daquela liberdade proibida. Ele trancou a porta e, em vez de me puxar para a cama, se ajoelhou e tirou meus sapatos, um a um. Seus dedos massagearam a sola dos meus pés, dolorida de tanto ficar em pé. Ninguém nunca tinha feito algo assim por mim. Aquilo não estava no script dos meus romances. Era melhor. Era real. E o sexo, sim, aquela cerimônia de reconquista, começava antes da pele. Começava com um olhar. Ele me olhava como se eu fosse a coisa mais rara do mundo. Quando suas mãos finalmente encontravam minha cintura, desabotoavam meu jeans, era uma exploração lenta, reverente. Ele sussurrava meu nome, Sabrina, e cada vez soava como um feitiço que quebrava um dos cadeados que a Valéria tinha colocado em mim. Ele adorava documentar a minha existência. Isso era parte fundamental do ritual. A câmera dele, uma velha Nikon FM2, era uma extensão dos seus olhos. "Fica assim", ele murmurava, enquanto eu estava deitada de lado na cama, a luz do fim da tarde filtrando-se pela janela e pintando listras douradas na minha pele. O clique do obturador era um som suave, definitivo.
Clique. Você é tão linda assim. Clique. No início, eu ficava rígida, envergonhada. Minha mão voava instintivamente para cobrir meus seios ou o triângulo púbico. A vergonha que a Valéria incutiu em mim era um instinto profundo. Ela não está aqui, Sabrina, ele dizia. Sua voz um bálsamo. É só você e eu. E essa luz. Essa luz foi feita para você. Ele não tirava fotos vulgares. Ele capturava momentos. A curva do meu pescoço quando eu virava a cabeça para olhar pela janela. A sombra das minhas costelas sobre a pele quando eu respirava fundo. Meus dedos entrelaçados com os dele sobre minha barriga nua. Uma vez, ele me fotografou dormindo. Eu acordei com o som do clique e o vi lá, sentado no chão, encostado na parede, com um sorriso de uma doçura tão profunda que eu chorei. E ele fotografou minhas lágrimas também. Tudo em você é verdadeiro. Até a dor. Especialmente a dor. Havia um ritual com as fotos. Ele tinha uma câmera escura improvisada no banheiro. Eu ficava do lado de fora, ouvindo o balançar dos líquidos, o cheiro ácido dos produtos químicos pairando no ar. A espera era agonizante, eletrizante. Então ele saía, com uma folha de papel fotográfico ainda úmida na mão. Ele a segurava com uma reverência de ourives. E nós assistíamos a imagem aparecer. Era mágica. Era minha aparição. Daquele banho químico, eu emergia. Não a empregada, não a criatura, não a garota do quarto. Era Sabrina. Desejada, vista, existindo. Ele guardava essas fotos em um envelope de papel pardo, grosso. Escreveu nele com sua letra desleixada: Mapa da Luz. Era nosso tesouro, a prova tangível de que eu não era uma fantasia. Nos dias mais sombrios, quando a voz da Valéria ecoava na minha cabeça, eu pegava aquele envelope, passava os dedos sobre ele e sabia, com uma certeza visceral, que havia uma verdade sobre mim que era maior do que a mentira que ela tentou viver. Aqueles momentos no quarto dele, sob a lente amorosa da sua câmera, foram a minha verdadeira iniciação. Não apenas no sexo, mas na própria noção de que meu corpo, minha alma, minha imagem mereciam ser amados, admirados e preservados. Cada clique da câmera era um prego no caixão da escuridão que a Valéria tentou me impor. Ele não estava apenas me fotografando, ele estava me revelando para mim mesma. Lembro-me de chegar em casa depois de uma tarde com ele. O cheiro dele ainda estava na minha pele, uma mistura de sabão em pó e grama cortada. Eu senti o meu próprio sorriso, um músculo desacostumado estampado no meu rosto. A Valéria me esperava na sala, sentada rigidamente no sofá, os braços cruzados. Seus olhos me escanearam, de cima a baixo. Está cheirando estranho, Sabrina, ela disse a voz gelada. Onde você esteve? Na biblioteca, madrasta. Eu respondi baixando os olhos para o chão, o ritual automático de submissão. Mas o meu coração não estava mais obedecendo. Ele batia forte, sim, mas era um ritmo de triunfo, não de medo. Cheira a homem. Ela cuspiu a palavra. Sua mãe era assim, sabia? Fácil. Morreu fácil. Deixando um rastro de confusão. A fruta não cai longe do pé, menina. A facada, como sempre, era certeira e suja. A humilhação pública, mesmo que a plateia fosse apenas eu e o fantasma do meu pai que fingia ler o jornal. Mas pela primeira vez, as palavras dela não conseguiram penetrar a armadura que o amor do Felipe tinha me dado. Elas resbalaram. Porque eu tinha um segredo. Eu tinha a memória das mãos dele nas minhas costas. Eu tinha certeza de que, em algum lugar, eu era amada. A virada final veio em uma noite banal. Eu tinha queimado arroz. Um acidente. A Valéria explodiu. Incompetente! Ingrata! Depois de tudo que eu faço por você! E ela foi até a gaveta da cozinha e pegou a chave. A chave do quarto. Pai!
A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Sou estranha, rouca, como a voz de uma estranha. Eu estava olhando para a chave na mão dela, aquele pequeno pedaço de metal que tinha o poder de me aniquilar. E então me virei e olhei diretamente para os olhos do meu pai. Pela primeira vez, não desviei o olhar. Pai, eu repeti, e minha voz estava mais firme agora. Se você permitir que ela me tranque naquela sala hoje, você não está apenas concordando com ela. Você está ajudando a enterrar a sua filha, a filha que você um dia disse amar. Depois que meu pai disse, chega, Valéria, o mundo não desabou. Ele congelou. A Valéria ficou paralisada, com a chave ainda apertada na mão. Seu rosto uma máscara de incredulidade e ódio puro. Meu pai. Ele apenas se virou e subiu as escadas, devagar, cada degrau rangendo como um lamento. Ele não tinha coragem para o confronto, apenas para a interrupção. A Valéria cuspiu no chão, perto dos meus pés. Isso não acaba aqui, sibilou, e foi para o quarto dela, trancando a porta com um baque que ecoou pela casa toda. Eu fiquei sozinha na sala, tremendo, a adrenalina correndo desenfreada no meu corpo. A vitória parecia um sabor metálico e perigoso na minha boca. E então eu ouvi. Um som tão suave que quase foi engolido pelo silêncio. Tuk-tok, kuk-tok, na vidraça da cozinha. Meu coração deu um salto. Eu sabia quem era. Fui até lá, minhas pernas bambas. Lá fora, na escuridão total do jardim, estava o vulto do Felipe. Ele não chamou, não fez barulho. Ele estava lá, como se a nossa conexão tivesse puxado ele para perto de mim. Ele apontou para a porta dos fundos. Eu balancei a cabeça frenética. Era arriscado demais. Então ele apontou para a janela do quarto. A janela do quarto era pequena, alta e raramente aberta, mas não tinha grades por fora. Apenas um mosquiteiro velho. E ela dava para o lado mais escuro do jardim, longe dos quartos. Sem trocar uma palavra, nossa comunicação era feita de puro instinto. Eu acenei que sim e me arrastei pelo corredor até a porta do quarto. A chave não estava lá. A Valéria a tinha levado. Mas a fechadura era velha. Fiquei ajoelhada na frente daquela porta, do lado de fora, encostando a minha testa na madeira fria. Do outro lado, eu sabia que o Felipe estava se movendo silenciosamente pelo jardim. Eu ouvi o ruído abafado de uma ferramenta. Ele devia ter uma faca ou algo do tipo, cortando o mosquiteiro. Depois, um rangido quase imperceptível. O som da madeira podre da janela sendo forçada, mas com uma paciência infinita. E então veio o som. O som que eu mais temia e mais ansiava na minha vida. Clique. O ruído baixo da fechadura interna da janela sendo destravada por dentro. Ele tinha conseguido abri-la. Minha respiração ficou presa. A porta do quarto não se abria para dentro da casa, mas para dentro do cômodo. Eu ouvi o som da maçaneta, do lado de dentro, sendo girada. Foi o som mais surreal que já ouvi. A porta que sempre me prendia estava se abrindo. Ela abriu, apenas uma fresta, rangendo baixinho. Da escuridão absoluta do quarto, uma mão emergiu. A mão do Felipe, suja de terra e musgo, e então seu rosto, pálido e sério à luz fraca do corredor. Ele não disse uma palavra. Estendeu a mão para mim. Eu olhei para aquela mão saindo da minha prisão e então olhei para trás, para a casa silenciosa e adormecida. A casa que era a minha sentença. Coloquei minha mão na dele. Seus dedos se fecharam em meu pulso, não com força, mas com uma determinação absoluta. Ele me puxou para dentro do quarto. Pisar naquele cômodo com ele foi a experiência mais psicologicamente vertiginosa da minha vida. O ar ainda estava pesado e mofado. O medo ainda estava impregnado nas paredes. Mas agora ele estava lá,
A sua presença preenchia o espaço, disputando cada centímetro com a escuridão. Vamos, ele sussurrou. Sua voz um sopro quente no meu ouvido. Ele me guiou até a janela, que estava escancarada para a noite. Ele saltou primeiro, com a agilidade de um gato, e se virou, erguendo os braços para mim. Pula! Eu olhei para baixo. Não era alto, mas era a queda do mundo conhecido para o desconhecido. Eu escalei o parapeito, minha saia enroscando nas madeiras lascadas. Por um momento, fiquei equilibrada entre dois mundos, o da escuridão que me definia e a liberdade que me assustava. Então, eu deixei cair. Não pulei, deixei cair. Ele me pegou com firmeza, amortecendo minha queda contra seu peito. Nossos corpos se chocaram e nós cambaleamos para trás na grama molhada do jardim. Ele não me soltou. Seus braços me apertaram e eu soterrei meu rosto no pescoço dele, cheirando a terra, suor e segurança. Nós não fugimos correndo. Ficamos ali, por um longo minuto, encostados na parede externa do quarto, ouvindo nossos corações batendo como um só. Ele tinha me resgatado da minha própria prisão, não arrombando a porta principal com estrondo, mas infiltrando-se silenciosamente no epicentro do meu trauma e me levando pela mesma rota de fuga que eu sempre sonhei. Ele me levou de volta para o quarto dele, e naquela noite, quando ele me abraçou, não houve sexo. Houve apenas o silêncio sagrado de duas pessoas que haviam violado as regras de um universo opressor e haviam saído vivas. E pela primeira vez, quando fechei os olhos, não vi escuridão. Vi a janela aberta do quarto e a luz da lua entrando. Saí daquela casa sem olhar para trás. Algumas semanas depois que eu saí de casa, eu já estava no pequeno apartamento do Felipe. A vida era uma descoberta constante de liberdade simples. Deixar uma xícara suja na pia, ler até tarde com a luz acesa, rir alto. A paz era um manto que eu estava aprendendo a usar. Foi numa manhã de sábado, ensolarado e comum, que o passado decidiu bater na porta da minha antiga casa. Eu não estava lá, é claro, mas meu pai, em um ato que talvez tenha sido o primeiro e último de nossa estranha conexão após a fuga, veio me contar. E a Valéria, é claro, não tinha para onde correr. Estávamos tomando café quando o interfone tocou. Era meu pai. Sua voz no alto-falante era áspera, não com raiva, mas com um choque profundo. Sabrina, é melhor você vir. Tem policiais aqui. É sobre a Valéria. Quando chegamos, o cenário era surreal. 2 carros da polícia, azuis e autoritários, estacionados na calçada impecável que eu tantas vezes tinha varrido. A porta da frente estava escancarada e dentro era o palco da humilhação final. 2 detetives, um homem e uma mulher com postura imponente e olhos que não perdiam um detalhe, ocupavam a sala. A Valéria estava sentada no sofá de linho branco que ela tanto protegia, mas agora ela é uma sombra da mulher arrogante que eu conhecia. Seu rosto estava cinza, sem maquiagem, e suas mãos, sempre tão controladas, tremiam incontrolavelmente em seu colo. Ela parecia ter encolhido. O detetive segurava uma pasta. "Senhora Valéria", ele disse. Sua voz era clara e cortante. "Seu nome verdadeiro é Carla Regina de Andrade. Você é procurada pela Polícia do Estado de Minas Gerais há 12 anos por homicídio culposo, fraude identitária e abandono de identidade." O ar saiu dos meus pulmões. Homicídio. Meu pai, parado ao lado da lareira, parecia ter sido esculpido em gelo. Ele olhava para a mulher com quem tinha dividido a cama por mais de uma década, como se estivesse vendo um monstro pela primeira vez. A detetive mulher se virou para meu pai. "Senhor Roberto, a senhora com a qual o senhor compartilha seu domicílio é acusada de causar a morte de sua irmã, senhora Mariana de Andrade, em um acidente de carro enquanto dirigia alcoolizada. Em vez de enfrentar as consequências, ela forjou a própria morte, assumiu a identidade de uma prima distante falecida, Valéria, e desapareceu." E então o golpe de misericórdia. O detetive abriu a pasta e tirou uma fotografia.
Era a foto de uma mulher mais jovem, com os mesmos olhos frios da Valéria, mas com um sorriso mais solto. A irmã, Mariana. Testemunhas do acidente, que na época não foram consideradas confiáveis, foram reavaliadas e novas evidências forenses no veículo acidentado, que foi reaberto como caso de homicídio, apontam para sua culpa. Você não apenas matou sua irmã Carla, você fugiu e construiu uma vida nova em cima do seu cadáver. A humilhação não foi um simples constrangimento, foi uma aniquilação pública. Cada palavra do detetive era um martelo demolindo a fachada perfeita que ela tinha erguido com tanto esmero. A mulher que me chamava de criatura, que me trancava no escuro por insubordinação, ela mesma era uma foragida, uma assassina que vivia uma mentira colossal. Ela tentou falar, mas só saiu um ruído engasgado. Isso é um engano. Foi então que eu fiz a única coisa que precisei fazer. Dei um passo à frente. Meus olhos, agora calmos e cheios de uma autoridade que eu tinha conquistado longe dali, encontraram os dela. O único engano aqui, Valéria, ou seria a Carla, minha voz ecoou na sala silenciosa, foi acreditar que você poderia apagar quem você era. Você passou anos me punindo por supostas falhas, me trancando na escuridão para me corrigir. Mas a falha mais monstruosa, a escuridão mais profunda, sempre esteve dentro de você. Ela encolheu como se eu tivesse cuspido nela. A verdade, vinda da boca da criatura que ela tanto oprimira, foi o golpe mais humilhante de todos. Ela não era mais a carrasca, era prisioneira. E eu era apenas uma testemunha do seu espetacular desmoronamento. Os detetives a algemaram. O clique frio do metal fechando em seus pulsos foi o som da justiça tardia, mas implacável. Quando a levantaram do sofá, ela tropeçou. Sua perna tocou a mesinha de centro, fazendo um vaso de cristal caro, aquele que eu tinha que polir com tanto cuidado, balançar e cair no chão, estilhaçando 100.000 cacos. Ela nem olhou para trás. Foi levada embora, cabeça baixa, a persona da Valéria esfacelada, restando apenas Carla, a assassina forragida. Meu pai ficou parado, olhando para os cacos de cristal no chão, para o vazio no sofá. A casa que ele conhecia, construída sobre uma mentira, ruía. Eu virei e saí, sem uma palavra para ele. Naquela manhã, eu não precisei de um quarto escuro para entender o verdadeiro significado da escuridão. E eu não precisei de um príncipe encantado para ser salva. A justiça naquele dia tinha sido a minha protagonista. E o espetáculo foi horrível, público e absolutamente perfeito. Hoje, quando um paciente entra no meu consultório, trêmulo, os olhos baixos, uma vítima de abusos silenciosos como os meus, eu olho para as sombras dentro deles e vejo o reflexo do meu próprio quarto. E eu me inclino para a frente e, com a voz que eu precisei cavar das profundezas da minha própria escuridão, eu digo: da escuridão mais absoluta nasceu a minha luz. E essa luz não é só minha, ela é de todos que se recusam a ser definidos pelas sombras que lhes impuseram. Olhe para as suas sombras, olhe para aquele quarto escuro que talvez você tenha dentro de si, o quarto da insegurança, do abandono, da humilhação que calou fundo. Pode ser que a porta ainda esteja trancada, pode ser que você ainda ouça o eco das vozes que tentaram te calar, te diminuir, te anular. Mas eu estou aqui hoje para te dizer, com a autoridade de quem já viveu no escuro e hoje ajuda outros a encontrarem a própria luz, a chave está do seu lado da porta. A sua história não termina nas sombras. O seu quarto não é a sua sentença. É apenas um cômodo que você foi forçado a visitar. A casa inteira da sua vida está esperando para ser ocupada. A luz do sol, o cheiro do café pela manhã, o riso, o amor, a realização, tudo isso está do lado de fora, esperando por você. Mas você não precisa arrombar a janela sozinho. A jornada da sua libertação começa com um único passo. O passo de se reconhecer como digno dela. E se essa história tocou na sua ferida, se ela acendeu uma faísca de reconhecimento, de eu também já me senti assim, então eu tenho um pedido para você. Não é apenas um pedido, é um convite.
para fazer parte de uma comunidade que está saindo do escuro. Clique neste like agora. Deixe aquele polegar para cima não como um simples gesto, mas como o primeiro sinal de fumaça da sua própria fogueira. Um sinal para o universo de que você está pronto para queimar as pontes com a escuridão. Cada like é um eu te vejo para alguém que está lutando. É um raio de luz coletiva. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal. Ao se inscrever, você não está apenas adicionando um nome a uma lista. Você está trancando a porta do seu quarto escuro por fora e jogando a chave fora. Você está dizendo, chega, minha história muda aqui. Eu mereço ouvir mais mensagens como essa. Eu mereço me lembrar que não estou sozinho. Esta é a sua chance. Este é o seu momento de virada. Não deixe que a inércia, aquele velho hábito de se encolher no canto, vença. Estenda a mão, clique, tome uma ação agora. Faça isso por você. Faça isso por quem você costumava ser. Faça isso pela pessoa incrível que você está prestes a se tornar. Sua nova vida não começa amanhã. Ela começa agora, com este clique. Eu sou a Sabrina. E eu estou esperando por você do lado de fora do escuro. Vamos?